Então, uma boa tarde a todas, né? Que estamos nesse domingo um pouquinho atrasado, mas vamos começar um pouquinho para a gente conversar, né? Então, vamos, né, rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, pedindo a ela que interceda por nós nesse dia, né? E que nesse momento que estamos aqui de partilha vocacional, né, o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, possa iluminar todo o nosso ser, possa iluminar toda a nossa mente, para que estejamos abertas ao que Deus, né, pode estar querendo dizer nesse dia hoje, numa mensagem hoje, né, ao nosso coração, para ajudar em nosso discernimento vocacional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, o tema que eu peguei hoje, o evangelho de domingo passado foi lindo, né? Que falamos do segmento, e hoje de um tema muito interessante que pode ser que já domingo que vem eu também vamos permanecer no mesmo tema, porque hoje quem já participou da Santa Missa já viu que quantas vezes Jesus no evangelho falou não temais, né? Então não tem mais. Então vamos, né, reler esse evangelho hoje, que é um evangelho muito bonito, né? E que vamos falar sobre o medo. O medo, não? Para as castelhanas, el miedo, né? Quanto medo atrapalha na nossa vida, atrapalha em nosso discernimento, atrapalha em nossa vocação e em nosso chamado. Né? Então vamos reler aqui o evangelho de hoje, né, para a gente ir mastigando nessa palavra de Deus que nos quer dizer. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quantas vezes, né, nesse evangelho Jesus fala por 3 vezes, não tenhais medo. Então nós temos que entender o que é o medo. O medo em si, numa visão científica, numa visão psicológica, o medo é como algo de um instinto de autodefesa, né? Eu tenho medo de fazer tal coisa porque é perigosa. Então, sempre o medo desperta o medo na nossa mente, na nossa cabeça, quando surge alguma situação que nos vai pôr em perigo. Então, o medo nos acaba freando de fazer muitas coisas, porque com o medo vem a incerteza,
vem a insegurança, vem a desconfiança. Então, o medo paralisa. Porque ter medo é bom, o medo também pode... Uma coisa é o medo, outra coisa é o temor e outra coisa é a prudência. Temos que ter medo, sim. Medo de ofender a Deus, né? De fazer alguma coisa ruim aos irmãos, aos demais, né? Que isso também nos vai ajudar a ser prudentes, né? A virtude da prudência, né? O temor, do temor de ofender a Deus, do temor de fazer os outros sofrerem, né? E também que vai cair na prudência, mas é um santo temor que é um dom do Espírito Santo, que é o temor de Deus, né? O temor de ofender a Deus, o temor de desagradar a Deus. Mas outra coisa é o medo, que também muitas vezes é usado pelo diabo para fazer a gente frear as coisas boas. Então tem um medo ruim e tem um medo que nos ajuda, um medo que nos leva à prudência, outro medo que nos paralisa. E no âmbito vocacional, o medo é um dos fatores que mais acaba com as vocações. Porque a pessoa acaba se estacando. A pessoa ela tem medo. Ela tem medo de dar um passo, ela tem medo de tomar uma decisão, ela tem medo porque o medo é tudo o que é desconhecido. Tudo que é desconhecido para a gente causa medo. Só que a gente só vai vencer esse medo se a gente der um passo para a porta do conhecimento. Se nós não damos o passo e abrimos a porta do conhecimento, vamos viver com esse medo a vida inteira. Como eu falava no domingo passado, né, é uma menina que tem uma vontade, tem uma inquietude vocacional que tem uma inquietude vocacional, né? O que faz se ela não vai experimentar? Se ela não vence o medo? Porque eu posso falar, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de não me acostumar, eu tenho medo de não é aquilo que Deus quer para mim, eu tenho medo. Então, o que acontece? Essa pessoa ela fica estancada, mas eu nunca vou fazer um discernimento e eu nunca vou conhecer realmente se eu não vencer esse medo. Se eu não me enfrentar com esse medo, como eu posso enfrentar com esse medo? Eu tenho a possibilidade de fazer um acompanhamento vocacional que me ajude a discernir? Bom, isso te vai ajudar a vencer seu medo, te vai ajudar, como eu tenho ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. Posso ir fazer uma experiência, fazer um retiro, igual nós vamos ter um retiro presencial aqui mês que vem? Faça o retiro, né? Isso te vai ajudar você também na experiência, ver se realmente é isso que Deus vai tocar seu coração. Vença o medo, a gente tem que vencer os medos. Porque se a gente não vencer esses medos, a gente vai passar a vida inteira não chove e não molha. A gente vê depois muitas dessas senhoras que acabam na vida solteirona, não casam, não têm filho, não são religiosas, não são nada, porque muitas vezes são pessoas que passaram a vida inteira com medo de dar um passo. Tinham medo de namorar, de não dar certo, de casar e não dar certo. Tinham medo de fazer uma experiência na vida religiosa e não dar certo. E por último, a melhor, acabam sozinha na vida. Aqui no lar a gente vê um monte de idosinhas nessa situação. E elas mesmas agora no final da vida se dão conta que se deixaram dominar pelos seus medos e não fizeram nada a vida inteira. Não viveram sua vida por causa dos medos. Então, vivem assim. Eu já vi, Ana. Já vi.
E depois é bom isso, fazer um acompanhamento vocacional, que o padre da sua paróquia te ajude a fazer um discernimento vocacional, um acompanhamento vocacional. Isso é muito bom, né? E é bom os encontros que vocês participam aqui, que a gente vai discutindo, a gente vai, né, clarificando essas situações, né? Por isso, porque a pessoa fica com tanto medo de não dar certo, de dar um passo. Gente, eu sempre digo isso. Se a gente não tentar, a gente não vai saber se é ou se não é. Né? A gente não pode se deixar dominar do medo sem conhecer, sem saber, porque isso é uma artimanha do diabo de fazer a gente ter medo de tentar. É a mesma coisa, uma pessoa que andar de bicicleta. Você sabe que se você não tem equilíbrio, você vai cair. Você corre o risco de cair, de se esfolar, de machucar. Sim, mas se você não cai e você não tenta, você nunca vai andar de bicicleta. Mesma coisa de uma pessoa nadar. Se eu nunca me meter dentro da água e não tentar nadar, não tentar boiar, não tentar flutuar, eu nunca vou aprender a nadar. Então, o que acontece? Que se eu não tentar, eu nunca vou saber. Eu nunca vou perder esse medo se eu não tentar, se eu não vencer. Porque muitas vezes para a vida religiosa as meninas ficam muito pensativas, que eu não vou conseguir, que eu não sei o quê, e começa a dar 1001 voltas. E não é essas 1001 voltas que a gente vai saber se é ou se não é. Só vai saber se eu vou lá, vou fazer uma experiência, vou conviver uns dias lá com as irmãs e vou ver e vou pedir ao Espírito Santo que me ilumine. Se é sua vocação, Deus vai mostrar. Se não é, também Deus vai mostrar. E você vai ficar com o coração em paz. Né? Então, a situação é assim. Jesus no Evangelho, nesse Evangelho, quantas vezes ele fala, não tem mais, confia em mim. O coração de Jesus sempre pede o quê? A gente não fala sempre essa ejaculatória, Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Se a gente colocar toda a nossa confiança em Deus, a gente vai vencer esse medo, porque o Deus que eu confio é maior que tudo. Só que se a gente confiar só nas nossas próprias forças, nunca vai dar certo mesmo. Se a gente confiar só nas nossas próprias forças, nunca a gente vai realmente ver se é isso que a gente quer, nunca vai fazer um discernimento, porque eu vejo só a minha miséria, eu vejo só os meus problemas, eu vejo só as coisas negativas que tem em mim. Mas eu não estou confiando que quem me chama não sou eu. Jesus no Evangelho já fala, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Então é Jesus quem nos escolhe, é Jesus quem nos chama. Então, como é Jesus que nos chama, a gente tem que confiar nele. Então, se é o próprio Deus, o Deus onipotente, o Deus todo-poderoso que nos chama, por que temer? Então, isso muitas vezes não acabamos de entender, de pôr toda a nossa confiança em Deus, porque se a gente nas situações difíceis, a gente colocasse toda a nossa confiança em Deus, muitos problemas seriam resolvidos. Mas a gente coloca a nossa confiança só nas nossas pobres forças. E na nossa pobreza nunca vamos ter força para dar um passo maior. A gente só vai conseguir dar um passo maior quando estamos junto a Deus, né? Pegados da mão de Deus. Né? Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila costumava falar, Teresa sozinha, nada. Mas Teresa com Jesus, tudo. E a mesma coisa passa a nós, né? Que nós sozinhos não podemos nada. Mas nós junto com Jesus,
e vamos ainda assim mais da mão de Nossa Senhora, melhor ainda. Aí a gente vai ter força para vencer todos esses obstáculos, né? Então, o medo mata muitas vocações, né? Como eu falava antes, tanto para a vida matrimonial como para a vida religiosa, para tudo. O medo mata muito, o medo paralisa, o medo acaba fazendo a pessoa perder tudo que ela tem de bom. Tem um ditado aqui no Brasil que a gente fala, quem arrisca não petisca. Então, se a gente não arriscar, a gente nunca vai conseguir nada. Mesmo que arriscando dê errado, também aprendemos com os nossos erros. Também aprendemos com as nossas quedas. Cair não é ruim. Sim que dói. A caída dói. Mas a caída nos faz entender muita coisa, nos faz aprender. Tudo serve de aprendizado. Não sei se vocês assistiram o filme do Rei Leão, acredito que sim, né? Que uma coisa muito bonita, que tem muitas lições bonitas nesse filme do Rei Leão, né? Que na hora que ele estava escapando, que ele não queria, o Simba não queria voltar para o reino para assumir a posição dele como Rei Leão, o macaco lá, o Balduíno esse, né? Pega aquele bastão que ele tem e dá na cabeça dele, né? E ele fala assim, mas doeu, por que ele tinha batido nele? Aí ele tenta bater de novo e aí ele já, né, se esquiva da vara. E aí ele fala, você pode aprender com os teus erros, você pode aprender com a dor. E a mesma coisa, a gente caindo, a gente também aprende com nossos erros. A gente caindo, vence também esses medos, porque se eu cair uma vez, aquilo vai servir de aprendizado para mim não cair outra vez no mesmo erro, a menos que eu seja muito tonta. Né? Como também tem outro ditado que fala, gato escaldado não leva fria. Então, se eu realmente não tiver essa coragem de aprender com os meus erros, de vencer os meus medos, eu vou ficar estagnada o resto da vida vivendo na mesmice, porque eu tenho medo de me sair da minha zona de conforto e me dar mal. Mas muitas vezes a gente precisa sair dessa zona de conforto. Né? Se a gente quer ganhar algo maior, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Se a gente quer conseguir algo melhor, a gente vai ter que sair da zona de conforto. E seguir a Jesus é sair da nossa zona de conforto. É sair das nossas seguridades, das nossas seguranças. Né? É se aventurar. Seguir Jesus é uma aventura. A gente não sabe como vai ser, o que capítulo vai ter, a gente tem que remar, como Jesus falava, né? Vaiam para as águas mais profundas, rema mar adentro. A gente tem que tirar das nossas seguranças, porque só quando a gente deixa as nossas próprias seguranças, a gente vai viver a segurança da confiança em Deus, confiando no Deus que tudo pode. E muitas meninas muitas vezes não se decidem para nada porque não querem sair dessa zona sua de conforto e ir para águas mais profundas, de se aprofundar, né, na vontade de Deus, porque tem medo. Então esse medo acaba fazendo essa pessoa aí ficar assim, uma pessoa estagnada, uma pessoa que ela não tem vontade já morre de medo de tudo. Né? E não se lança, não se arrisca, não se aventura. E aí não encontra a felicidade e passa muitas vezes a vida inteira passa sem descobrir tudo de bom que podia ter sido. Porque Deus nos fez para ser felizes. E cada um vai ser feliz respondendo ao chamado que Deus fez para a gente desde antes da gente nascer. Porque já, né, na Escritura
né, que fala pela boca do profeta Jeremias. Antes que tu nascestes, eu já te conhecia e te consagrei. Então, a gente, desde antes de nascer, a gente já estava no coração de Deus. Deus já tinha uma missão para a gente na nossa vida. Só que nós somos livres para dizer sim ou dizer não. Porque Deus, se a gente não tivesse liberdade, a gente não poderia amar. Então, Deus nos fez livres para amar e livres para aceitar. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente fica com medo de se lançar, de se arriscar, nunca vamos descobrir qual é a missão que Deus nos chama realmente. Se Deus me chama para formar uma família, se Deus me chama para viver uma vida consagrada, ou se Deus me chama para viver consagrada no mundo e ser sal do mundo aí entre todos, né, e evangelizar no mundo. Mas como eu vou saber se eu não me lançar, não me arriscar? Né? Hoje, o evangelho de hoje é um chamado de Jesus a todos nós que fala: não tenhais medo. Não se deixem dominar pelo medo. Vaiam em frente, seguem seu coração. Seu coração palpita para conhecer uma comunidade religiosa, de fazer uma experiência? Vai, não tenha medo, vai. Mesmo que fale assim, eu não sei se a madre vai dar na cara da porta, ou o que vai acontecer lá, não sei. Vai, só você indo, você vai saber se é isso que Deus te chama. Melhor, Deus te preparou ali uma comunidade boa, que você vai se sentir feliz, que você vai se sentir realizada, né? Vai! Se você sente o desejo que quer ser mãe, que quer, né, ter filhos, quer educar os filhos na fé, né? Reza para Deus colocar uma pessoa, né, um marido que possa compartilhar os mesmos desejos, que Deus, se é tua vocação matrimônio, Deus vai ouvir a oração e vai mandar essa pessoa. A gente vê tanto testemunho bonito, né, de casais que rezavam e na hora certa Deus apresentou essas pessoas, né, e formaram belos casais que hoje dentro da igreja, né? Então é assim. Então a gente tem que ver aonde Deus quer. Porque eu falo assim, onde Deus quer, Deus vai abrir as portas. Porque muitas vezes não é onde a gente quer, mas onde Deus quer. A nossa Santa Madre foi um exemplo para a gente muito bonito, porque a nossa Santa Madre, primeiro ela foi clarissa. Ela entrou no convento de clausura para ser clarissa, e ela estava muito feliz no convento, sendo clarissa. Quando ela já estava quase para fazer os votos, do nada saiu uma ferida na cara dela. Todo mundo pensou que era lepra. E ela teve que sair do convento para se tratar. E ela sofreu muito, 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 porque ela teve que sair para se tratar. Então, o que aconteceu? Quando ela estava se tratando, que ela estava se cuidando, ela conheceu um padre que era amigo do nosso padre fundador, que explicou que ele estava buscando jovens para a fundação. E do mesmo jeito que a ferida saiu, a ferida se curou. E aí ela entendeu que o lugar dela não era lá, não era onde ela queria. Deus já tinha outro lugar para ela. E é uma grande santa na igreja, canonizada, né? E um exemplo para toda a congregação. Então, Deus nos leva no seu caminho. Muitas vezes não é onde a gente quer, mas é onde Deus nos leva. E muitas vezes custa as meninas aceitar, porque eu posso achar uma congregação muito bonita, achar o hábito bonito, achar a missão bonita, mas se não é ali onde Deus me chama, não vai dar certo. Muitas vezes eu falo assim, Deus é tão perfeito, que Deus, quando nos mostra a nossa vocação, Deus também nos mostra nosso lugar. E muitas vezes tem meninas que me dá muita pena, que fica indo de convento em convento, de convento em convento, esperando achar uma comunidade perfeita, e não vai achar a comunidade perfeita, porque não existe comunidade perfeita, né? Como a igreja, todas as congregações somos feitas de santos e pecadores. Vai ter uma irmã mais legal, vai ter uma madre mais boa, vai ter uma madre mais chata, vai ter uma irmã mais chata,
como todas as famílias. Ninguém é perfeito. Mas a gente vai estar feliz é onde Deus nos leva. Na missão que Deus nos leva. E Deus coloca as coisas no nosso caminho na hora certa e do jeito certo. Só que muitas vezes nos custa entender. Nos custa entender que Deus é que comanda a nossa vida, né? Então, muitas vezes tem menina que fica de galho em galho, de congregação em congregação e nunca acaba encontrando. Muitas vezes, ou melhor, na primeira congregação que Deus mostrou, ela não quis, porque achava mais bonita, como aquele ditado, a maçã do vizinho é mais bonita. E não ficou com a sua maçã porque a do vizinho era mais bonita. E muitas vezes acaba isso. Mesmo passa as meninas com os moços. O melhor Deus coloca o moço. O melhor não é muito bonito assim que se diga, mas é um moço bom, um moço de família, um moço que crê em Deus, né? Ah, não, mas o outro é mais bonito. E aí não acaba nem com um nem com o outro. E a mesma coisa passa na vida religiosa. Muitas vezes uma menina fica sempre na maçã do vizinho. Em vez de Deus te mostrou, te levou numa comunidade, né? E, porque a do vizinho o hábito é mais bonito. Mas o melhor não é ali onde Deus te quer. Melhor Deus já te trouxe no lugar que Deus te tem preparado. E você não abre os olhos por quê? Tá com os olhos no vizinho. E a melhor Deus está mostrando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você está com os olhos do vizinho. E aí não encontra, não dá certo, porque você vai querer ficar entrando naquele lugar que a melhor não é o teu lugar. E por isso não dá certo. Então, isso a gente tem que, muitas vezes a gente tem que meditar, né? Que muitas vezes acontecem essas coisas porque não dá certo, né? Então, o tema é muito interessante. Eu vou deixar também esse tema para a gente, né, continuar falando. Vou preparar outro material também para a gente, né, continuar comentando no próximo domingo, né? Que isso é um tema muito extenso. E hoje eu tenho que sair um pouquinho mais cedo, que eu estou indo nas paróquias, né, convidando as jovens para o nosso encontro, para o nosso retiro vocacional. Então, eu vou deixar hoje por aqui, um pouquinho mais cedo, né? Mas vou deixar hoje por aqui para vocês meditarem durante essa semana. Do que é que eu tenho medo? Qual é o medo que me está paralisando? Qual é o medo que não me está deixando seguir o caminho do Senhor? Qual é o medo que me está dando tantas dúvidas? Qual é o medo que me está angustiando, que me está sufocando? Então, que essa semana, né, sirva para meditar. Qual é o medo que não me está deixando dar um passo na minha vida? E rezar diante de Deus, pedir para o Espírito Santo iluminar, né? Pedir para que o Espírito Santo possa me mostrar o que é que me está paralisando, por que eu não consigo responder esse chamado do Senhor, né? Então, vamos, né, deixar para ir meditando essa semana isso, né? E semana que vem a gente retoma com o mesmo tema para a gente aprofundizar um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos rezar uma salve à Nossa Senhora para a gente terminar o nosso encontro, né? Que hoje tem um pouquinho mais cedo, mas, né, eu acho que já deu para vocês, essa semana já dá para vocês ter uma matéria para poder tá meditando um pouco, reflexionando um pouco. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui participando, muito obrigada para os que vão ver depois, porque eu sei que muitas paróquias hoje estão com as festas de São João, com as festas juninas,
né? E também estão com muito trabalho nas paróquias, que vão assistir depois, né? Então, semana que vem a gente continua com esse tema, né? Sobre o medo, como vencer esse medo, e vamos continuar reflexionando isso, né? Aí eu vou, se Deus quiser, conseguir outro material que eu vou colocar no grupo também para vocês, para também ajudarem vocês a reflexionarem e também a meditarem, porque é um tema muito importante para o discernimento vocacional. Então, uma santa tarde, uma santa noite a todas vocês e que Deus os abençoe a todas. Shalom. Então, até domingo que vem, se Deus quiser.